A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus. Palavra do culto da Vila Ré, 26 de junho de 2025. Lucas capítulo 2. Ancião Samuel pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, esse Deus aonde, irmãos, falou com nossas almas. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe essas pregações nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Aqui diz que é o nosso irmão Samuel, mas eu achei a voz ali parecida do nosso irmão Nenê, né, irmãos? Aquele que conhecer, né? Tanto faz um ancião como o outro, né? Que me mandaram como irmão Samuel. Mas foi um culto glorioso, viu, irmãos? Um culto onde Deus desceu com sua presença. Deixa aqui seus pedidos de orações e Deus abençoe a todos. Irmãos, nós vamos ler onde o Senhor nos trouxe no Santo Evangelho, segundo Lucas, capítulo 2. Glória a Jesus, bendito o Senhor, bendito é o Senhor. Lucas, capítulo 2, bendito o Senhor. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, auseitando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. E
quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, e pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, o par de rolas ou 2 pombinhos. Nestes versos, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Bendito o Senhor. Queridos irmãos, veja nesta passagem maravilhosa que Deus aqui então, nesta tarde, nos trouxe também, e já tivemos a oportunidade de ler, reler os detalhes de como tudo isto aconteceu. Está de alguma forma narrado aqui nos Evangelhos, em algum outro lugar, algum detalhe, algum sinal, a forma como isto se manifestou em sinais. Mas aqui, irmãos, vejam que tinha naqueles dias também, eles estavam sob o domínio de um outro povo, enfim, sob o domínio dos romanos também. Teve esse decreto lá de César Augusto, para que todos se alistassem. E veja, cada um tinha que se alistar à sua própria cidade, visto que então eles teriam que subir, ou seja, ir até a cidade que era o local, a origem deles também. Tem momento em que, isto é maravilhoso, já no início desta palavra, tem momento em que, pelas circunstâncias da vida, pelos desígnios de Deus, Ele nos chama a algum lugar, a retomar alguma coisa. Ele nos chama a retornar a algum lugar. E isto, entendamos, irmãos, também é desígnio divino. Fazia parte, estava incluso neste plano aqui, que tinha que ser desta forma. Sai de um lugar, vai para o outro, volta lá às origens, ao lugar que era a cidade da família, cumpre a palavra que havia sido dada aos profetas muitos anos antes, porque tudo aquilo que Deus determina, o que Deus fala, nada cai por terra. Sendo palavra de Deus, sendo ordenança divina, não tem o que volta vazio. Palavra de homem falha, palavra de Deus não falha. Isto é fato. Tenham os irmãos, por isso, não se iludam com nada desta vida, com palavras ditas para alegrar os ouvidos. Sinta a palavra que alegra o coração, a alma, o espírito. Então saberás que aquilo que vier será o necessário para a tua alma, como nesta tarde. E vejam então, nesta trajetória, neste relato tão maravilhoso, não é? Então ali, Maria grávida, por obra do Espírito Santo de Deus. Veja que coisa, no mundo antigo, costumes, regras, tradições rígidas, de repente ela escolhida para uma obra divina. Havia receio? Havia, mas era obra divina, era ordenança divina. Em algum momento tiveram que sair, quando o menino nasceu, sai de um lugar, vai para o outro, por conta da mão humana. Olha o homem aí tentando interferir na história, mas quem tem Deus não se prende ao homem. Deus domina, Deus determina. No momento seguinte foi necessário um outro deslocamento para conservação com vida, para que houvesse o fiel cumprimento da palavra de Deus. Muda o local, mas não muda a integridade. Muda a situação, mas não muda a fidelidade ao Senhor. Muda a condição, mas não muda a certeza de que és um servo e uma serva do Deus vivo. É isto, irmãos. Houve essa necessidade. Mas aquela mulher, imagina naqueles dias, visto que ainda quando iniciou esta obra, desposada de seu marido, que escândalo não seria a época, mas ela foi a escolhida para que houvesse então a participação dessa obra maravilhosa.
não discutiu, não retrucou, aceitou a vontade de Deus, aceita a vontade de Deus na tua vida e virá obra maravilhosa. Ela não tinha visto ainda o nascimento, era apenas a promessa, era apenas o anúncio que outrora lhe fora feita pelo anjo. Hoje a palavra que te anuncia mais uma vez aqui, a obra você não vê, mas aceita a vontade de Deus e a obra vem na sequência, o cumprimento é na sequência. Deus aparece sem demora e sem dúvida alguma, irmãos. Então, desta forma, deu à luz ao menino, envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque nem na estalagem tinha lugar para ele, tinha que cumprir aquilo que fora escrito também pelos profetas. Veja, não nasceu num lugar nobre, não estava envolto em lençóis finos, em panos nobres, nada. Envolveu em panos e colocou numa manjedoura, num lugar destinado às criações, aos animaizinhos. Olha que coisa, veja, fica aqui. Desde o início ele se mostrou simples, ele não foi grande, ele passou entre os grandes, ele passou entre os nobres, mas ele se manteve da mesma forma, ele é imutável. Mudam os dias da tua vida, virá algum crescimento, se mantenha da mesma forma e como ouvimos hoje ainda na oração, a humildade não saia do teu e do meu coração. Glória ao nome do Senhor. Não é dizer com a boca eu sou humilde, mas que outros testifiquem de ti dizendo ela é humilde, ele é humilde. As suas obras deem testemunho de Cristo no teu coração. Glória ao nome do Senhor. E veja, havia naquele mesmo lugar os pastores que estavam no campo, guardando o rebanho durante a noite, estavam ali cuidando das ovelhas, enfim, dos animaizinhos, para evitar algum perigo, estavam cuidando, zelando. Daqui a pouco, lá vem um ser celeste, um anjo, a glória do Senhor o cercou de resplendor e tiveram grande temor. E havia um costume lá na antiguidade, vejam aqui nos relatos na Escritura, quando alguém via alguma coisa, algum ser celeste, logo vinha o temor de que poderia encerrar ali a sua vida, mas não era isso, era apenas o início de uma obra muito grande, maravilhosa. O anjo apareceu e disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, será para todo o povo, ou seja, não vai ser só para esta comarca, para este lugarejo, vai se expandir, ele é tudo para todos, ele é tudo em todos, é o Cristo que vem aí, é aquele que vai salvar, que vai perdoar. Glória ao nome do Senhor. E aqueles que andavam então olhando só segundo os olhos humanos, o entendimento, como até mesmo chegando ao final a sua trajetória, alguém imaginava, falaram que ele viria para nos livrar do poder de Roma. Não, não era isso, não era para lidar, não era para de alguma forma libertar de poder humano, de algum domínio terreno, não era nada disso. Ele viria para liberar o homem, para livrá-lo do poder da morte, do pecado. Ele viria para romper com todas as amarras do pecado, as correntes, tudo aquilo que nos prendia, as concupiscências da carne, as coisas desta vida. E nesta tarde a palavra é pregada, ela é anunciada na Vila Ré nesta tarde, ela tem poder de entrar no coração de cada um de nós, a começar de quem prega, de limpar o nosso interior, de fazer renascer, de fazer de alguma forma reverdecer a fé do nosso coração, a esperança que o irmão já não vê mais. Ela tem poder de nesta tarde anunciar aqui pelo poder de Deus para a tua vida um novo nascimento, obra nova,
alva o resplendor da glória de Deus na tua vida, na tua alma, na igreja nesta tarde. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele ser celeste, ele veio, falou com aqueles homens. Daqui a pouco a coisa foi diferente. Apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Ele tem os seus anjos, ele tem o seu exército celestial. Ele tem aqueles que estão esperando uma ordem dele. Queira o Senhor nesta tarde que sobre a tua e a minha vida venha a ordem divina, para que desses exércitos celestiais ele designe nesta tarde sobre a tua cabeça, na tua vida, na tua trajetória. Venham os anjos com a ordenança divina a anunciar o poder de Deus na tua vida, a glória de Deus, o sinal que ele tem que fazer na tua existência. Glória ao nome santo do Senhor. Mas disse assim: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, as boas novas aí. Era Cristo vindo, novidade, faria tudo novo, faria tudo diferente. Mas está escrito que foi determinado que cumprissem a lei. Teve que apresentar ali algum par de pombinho, alguma coisa. Tudo isso era lei. Mas ele vinha justamente para um divisor entre o antes e o depois. Marcar uma divisão naquilo período. Antes dele desta forma, depois o Cordeiro Santo Imaculado, levado à cruz do Calvário, se ofereceu em sacrifício por amor da tua e da minha alma, pagou os teus pecados, te remiu, te reconciliou, nos reconciliou com Deus, e hoje nós caminhamos na esperança de uma vida eterna com glória nos céus. Se os teus olhos nesta terra não virem esta multidão dos exércitos celestiais, se os teus olhos não virem anjos aqui, não te preocupa. Tenha fé dentro do teu coração. Cristo é vivo, está aí dentro, está no meu coração. Importa é que um dia você possa sair deste mundo como vencedor e vencedora, habitar nos céus junto a Deus, aos anjos, ao Cordeiro, e no meio daquela multidão de seres celestes com palma na mão, honra, louvor e glória ao nome do Senhor, para nunca mais sofrer, para nunca mais chorar, para nunca mais ter sede, para nunca mais ter fome, para nunca mais padecer por perseguição, para nunca mais passar por humilhação. Glória ao nome do Senhor, glória a Jesus nas alturas. E aqui então foi dito: olha, achareis um menino envolto lá na cidade de Davi, envolto nos panos, deitado numa manjedoura. Apareceu então ali a multidão dos exércitos. Aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para os céus, então foi por um momento apenas, aquela coisa, aquele resplendor apareceu entre eles, demonstrando: tem coisa diferente, não é igual, não é o nascimento humano apenas, não, é alguma coisa muito grande, é diferente. A obra que Deus fez na tua vida e vai fazer ainda, irmão, não é igual a do outro, é diferente, é grande, tem impacto, vão saber, mas é pouco, é muitos. Glória ao nome do Senhor. O que Ele faz é maravilhoso, é perfeito, é sublime, é soberano. Deus é grande, por isso não faz a tua prova tão grande diante de um Deus maravilhoso. Entrastes aqui nesta tarde, elevando a tua prova a um status que ela não merece. Agora eleva a tua
tua mente ao trono da glória de Deus. A fé está aí dentro, para você dar um glória ao Deus que te chamou, que te amou, e que nesta tarde ainda Ele vai inverter essa ordem. Ele vai mostrar que Ele é grande na tua prova, na tua vida. Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é infinito. E aconteceu que, se ausentando, então aqueles homens ali arrazoaram: vamos até Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram e acharam conforme aquilo que os anjos, aqueles seres celestes lhe tinham anunciado. Todos o que a ouviram, ou seja, aquilo que foi dito, se maravilharam do que os pastores diziam. Mas Maria guardava essas coisas no seu coração. Ela ia conferindo no coração. Tinha coisa que quem estava fora podia se maravilhar, podia gritar, podia dar glória, falar, mas ela que estava bem pertinho, não era o momento ainda, ela ia conferindo com aquilo que Deus falou com ela. Percebe? Em tudo aquilo que envolve a natureza divina tem ordem, tem tempo, tem momento, tem fase, tem forma dele fazer. Ainda não é o momento do irmão sair daqui, talvez hoje, nesta tarde, pulando, dizendo assim espiritualmente. Ninguém vai sair aqui, não é fisicamente fazendo isso, mas dentro de nós, sentindo-se como saltando sobre as nossas provas. Pode ser que não, mas vai chegar o momento que o irmão poderá conferir no seu coração. Confere aquilo que Deus falou com a tua alma e aquilo que Ele vai fazer na tua vida, na tua trajetória. Por isso, vieste nesta casa de oração, atravessaste a cidade, vieste, pegaste trânsito, que luta para chegar até aqui. É os carros que não saem do caminho, é o congestionamento, é o ônibus, é o trem, não é? Quanta dificuldade. Se olhar agora, dificuldade mais ainda. Meu Deus, eu tenho que voltar ainda, mas volta com esta palavra maravilhosa no teu coração. Ela é viva, ela vai produzir novidade na tua vida, na tua casa. Volta para a tua cidade, volta para o teu lar, para o teu bairro, para a tua casa, levando esta preciosidade, esta glória que hoje Deus anunciou nesta tarde. Sinta um pouquinho do que aqueles homens sentiram naquele momento, naquele lugar. A glória do Senhor se manifestou ali para eles, aqueles seres celestes, um resplendor maravilhoso. Teus olhos não veem, mas teu coração vai sentir aqui dentro. O meu coração está sentindo da glória de Deus nesse lugar. Vai para tua casa, guarda no teu coração e te prepara. Vai chegar um momento em que a tua alma vai saltar de alegria, tua boca vai se abrir para dar glória ao nome do Senhor, para dizer: Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a sua palavra. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Igreja reunida na casa de oração da Vila Ré nesta tarde, a palavra é poder, a palavra é virtude. Ela passa por aqui pelo lado das irmãs, pelo lado dos irmãos. Ela entra, vai na galeria, ela alcança a tua vida. Aleluia, ela alcança a tua família. Ela rompe os obstáculos da tua vida, os obstáculos da tua mente, aonde dizem não tem jeito, não tem como. Ele diz agora: tem jeito, tem como. Fecha a tua boca para o homem, abre agora a tua boca para dar glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Tendo conferido tudo aquilo, aqueles homens voltaram então, está escrito, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito, ou seja, conferindo o que foi falado, é exatamente aquilo que nós vimos hoje, o que é pregado, e a palavra nesta tarde não vai estender desta forma, vai
Se alguém perguntar e a palavra disse para nós aguardarmos, fecharmos a nossa boca por um período, mas a nossa alma não deve nunca parar, ela não deve nunca se fechar, e a boca se abre para dar glória ao nome do Senhor. Mas vai chegar um dia em que a nossa boca se abrirá para dizer: Deus cumpriu integralmente aquilo que falou para nós. Glória ao Filho de Deus, glória ao nome do Senhor. Sabe, igreja, sabe de uma coisa? Sabe, nós ouvimos e falou aqui, falou de novidade, falou de nascer alguma coisa, falou daquele que viria num lugar simples, contrariando a lógica humana. Qual seria a lógica humana? Vai nascer um príncipe na manjedoura? Não tem como. Um rei. Por isso que para aquele povo ele era muito pouco, ele não era nobre, ele não nasceu num lugar nobre, ele não carregava nada que pudesse se apresentar entre aqueles que se diziam doutores à época. Não, um menino que com 12 anos estava lá no meio deles falando das coisas do Pai, mas para eles era muito pouco, mas para nós é tudo aquilo que nós temos, é a glória de Deus em nós, para a salvação das nossas almas. Nós não vimos, mas sentimos, tua mão não tocou, mas o teu ser sente ele vivo aí, nós sentimos, então glorificamos o nome do Senhor. A tua fé é verdadeira, a tua fé é verdadeira, aleluia, glória ao nome do Senhor. Cristo é vida, Cristo é milagre, Cristo é obra, Cristo é transformação, Cristo é ressurreição. Mas Cristo aqui dentro hoje desse lugar toca o teu ser, toca a tua alma para uma obra maravilhosa, no tempo certo, no momento adequado, determinado por Deus. Tua boca se abrirá para dar glória e honra ao nome do Senhor, por aquilo que Ele já determinou. E nesta tarde aqui dentro desta casa de oração, a palavra confere e afirma para a tua alma: Ele é vivo, Ele cumpre, Ele faz, Ele é santo. Seja santa como Ele é santo, seja santo como Ele é santo. Guarda a palavra no teu coração, como fez aquela mulher, guardou e conferiu no tempo certo, no momento adequado. Tudo se cumpriu segundo a vontade de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Santo Deus, culto glorioso da Vila Ré. Irmãos, dia 26/6 chegou hoje. Ontem não deu tempo de enviar. Foi Lucas capítulo 2, ancião Samuel, que pregou. Mas está com a voz do neném. Mas o importante é que o culto foi maravilhoso, que Deus operou neste culto. Vamos deixar aqui os nossos pedidos de orações e Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Fiquem com Deus, queridos.